Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando nosso 7º dia de aula de Religiões Comparadas 1 e 2. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, graça e paz. Graça e paz, Amém. boa noite. Graça e paz. Boa noite. Graças a Amém, boa noite. Graça e paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós estaremos trabalhando sobre o islamismo, religião islã. E a gente vai hoje fazer um apanhado bem agradável. Eu tive aqui fazendo uma coletânea de informações de vários autores, de várias obras. Eu vou tentar passar essa religião de quase de 1.500 anos para todos nós aqui. Então, como é costume, as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam ruminar no futuro e mergulhar ainda sobre os temas, ouvir de novo, aprender alguns detalhes que de repente passaram desapercebidos, e também para que, quem sabe, outros irmãos que pretendam um dia se ingressar aqui no nosso seminário, fazendo o nosso seminário de forma em EAD. Essas aulas são gravadas também para que no futuro a gente possa utilizar essas mesmas aulas para que outros alunos aprendam através da nossa interação. Então, vamos lá, meus irmãos, islamismo hoje. Hoje a gente vai trabalhar de uma forma especial. Eu vou mostrar aqui para vocês os slides que eu já enviei para vocês, do professor Sidney, do professor Vitor. Hoje nós estaremos trabalhando de uma forma muito especial em cima da apostila do professor Paulo Pescador e em cima de todo o material que eu também busquei aqui para os irmãos, tá bom? Então, deixa eu até, antes de qualquer coisa, mostrar aqui para vocês os slides que eu pretendo que vocês depois deem uma olhada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Esse é um slide do professor Vitor. Leiam depois, porque cada professor vai estar trabalhando em cima de uma coletânea de material. Então, uma informação que um explica, o outro trabalha também, eu diria, de uma forma bem significativa, vai trazendo alguns detalhes mais importantes que, na ótica dele, ele achou por bem de registrar, tá bom? Esse é o slide do professor Vitor. E agora aqui eu quero compartilhar com vocês o material do professor Sidney. Professor Sidney, que inclusive utilizou esse material pelo ele é um professor lá do STBnet, tá bom? Também ele vai trazer bastante informações muito interessantes. Mas eu tive que escolher hoje um norte para a gente trabalhar. Antes de irmos além, deixa eu falar mais uma coisa aqui para os irmãos. Deixa eu mudar aqui o compartilhamento e agora fazer uma outra apresentação aqui. Eu quero, inclusive, irmãos, estão vendo o nosso livro-texto? Opa, deixa eu ver aqui. Não. Não, pastor, está aparecendo outra coisa. Aqui está aparecendo o Karl Marx, que eu vou fazer uma citação depois dele. Deixa eu mudar aqui. Joia. Agora, estão vendo o nosso livro-texto agora, né? Estão vendo? Não foi? Apareceu e sumiu de novo. Então, vamos lá. Aqui, desculpe, irmãos. Me perdi aqui. No nosso livro-texto, irmãos, que, por sinal, já disse para vocês, existem vários materiais excelentes, mas esse livro, ele foi um livro que marcou muito o início da minha caminhada cristã, por isso que eu recomendei eles a vocês. Eu poderia ter recomendado um outro material, eu diria até mais profundo, mas, naturalmente,
dei vários outros livros para que a gente pudesse ler. Então, assim, esse foi um material indicado. E olha só que interessante aqui. Esse livro, vocês vão notar que ele vai trabalhar bastante sobre vários outros pontos que nós não estamos trabalhando tanto aqui. Pode ver que nós trabalhamos sobre o catolicismo romano. Inclusive, abrimos, para o catolicismo ortodoxo. Vamos trabalhar sobre o espiritismo, sobre o adventismo, esse testemunho de Jeová e o mormonismo. Mas pode ver que eu deixei mais para a última aula. Ele vem trabalhando sobre outros temas e diferente dos que eu estou abordando em aula. Por exemplo, ele não trabalha em cima, pode ver, olha, ele vai falar sobre o comunismo marxista, racionalismo cristão, a maçonaria. Eu vou dar uma pincelada sobre o teosofismo. Então, percebam que algumas matérias que eu não vou trabalhar, ele vai trabalhar. Então, isso acaba sendo, o evolucionismo, por exemplo, eu não vou trabalhar sobre ele. Hoje eu vou fazer uma citação sobre Karl Marx, mas eu não vou falar sobre o evolucionismo, o Charles Darwin. Então, ele acaba sendo um contrapeso por meio da leitura para que vocês possam se aprofundar, tá bom? Como eu disse, esse nosso módulo, ele resume-se em religiões comparadas 1 e 2, então eu tive que fazer esse conglomerado. Então, a partir da semana que vem, a gente vai, de fato, trabalhar já no Espiritismo, na Teosofia, Testemunha de Jeová, Mórmon, vamos para o Adventismo, Congregação e alguns outros detalhes. Aí a gente fecha os 10 blocos e vamos para a prova, tá bom? Então, como eu disse, esse livro ele é bem objetivo e qual foi a minha ideia de ter indicado eles para os irmãos? Ele é um livro onde o autor ele mostra o problema e já vem com um argumento bíblico. O que nós precisamos é isso, é fundamentação doutrinária, tá bom? Por exemplo, hoje, com relação ao Islã, uma aula que nós teremos hoje, nós não, é óbvio que nós acreditamos nas Escrituras como nosso livro de fé, regra e prática, nós não temos dúvida disso, nós sabemos que o Islã é uma religião que nasce, ele aparenta validar o judaísmo e o cristianismo, mas, na realidade, ele acaba tendo uma diferença muito grande do judaísmo e do cristianismo, porque na concepção islâmica, o Islã, ele é a última e grande revelação de Deus. Então, eles admitem que os judeus foram um povo que Deus revela para eles, inclusive eles têm, assim, vários personagens importantes que eles validam, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus. Então, eles, inclusive, o próprio pastor Augusto Nicodemos, naquele vídeo que nós compartilhamos em classe, o próprio Augusto Nicodemos faz até algumas citações dizendo que sobre Adão, sobre Noé, sobre Abraão sendo amigo de Deus, Moisés sendo aquele que recebe as leis de Deus, Jesus como sendo a palavra de Deus, mas aí vem a grande última revelação que é Maomé, que é o profeta de Deus, que traz a revelação. Então, eles olham para a história e para a tradição judaica cristã, validam, mas dizem, eles se perderam em algum momento. E aqui veio Deus, por meio do anjo Gabriel, e nos deu a revelação. E Maomé é o grande profeta dessa revelação. Então, como eles estão fundamentados em um outro livro, a gente praticamente não vai fazer esse contra-argumento a eles. Porque, de fato, eles tentam validar naquilo que é conveniente, mas eles acabam indo para uma nova revelação. E nós sabemos que não há outra revelação senão aquela que foi dada por Deus aos apóstolos e aos profetas e aos apóstolos. Tá bom, meus irmãos? No entanto, a gente vai estar estudando, e em religiões comparadas, a gente estuda documentos, acervos, tratados
os documentos históricos, os fatos, para a gente poder fundamentar tudo o que é dito, comentado, e tudo que de fato acaba sendo, né? Porque, irmãos, não é porque não pensamos iguais a eles que a gente vai também dar ouvido a tudo que se fala a respeito dessa religião, tá bom? Segundo algumas estatísticas, né, o Islã é a religião que mais cresce no mundo, e segundo algumas estatísticas, por volta de 2050, ela será a maior religião do mundo. Então, segundo as estatísticas, isso pode ter alguma mudança na chave? Pode, mas eles crescem muito. Eles têm um trabalho, vamos assim chamado, de missionário forte também. Eles são um povo que divulga a fé deles, ora pela proclamação, mas também ora por uma certa opressão, principalmente em algumas localidades. Podem ver que o país se torna um país islâmico, né, onde todo o Alcorão e as regras do Alcorão, ou de como eles enxergam, né, o Alcorão e os demais livros, eles colocam no país pela força. Então, a gente vai trabalhar bastante hoje, principalmente aqui, eu diria, no material, como eu disse para vocês, né, do professor Paulo Pescador, e pelo material que eu escrevi e a coletânea de informações. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, vamos fazer uma leitura apenas? João 1:1. Como é costume, eu gosto sempre de ler um texto bíblico, irmãos. Estamos num seminário teológico e não teria outra razão de estarmos aqui se não fosse a palavra, né? E estudar sobre o Alcorão é aprender sobre essa que hoje é já a segunda maior religião do mundo. A primeira é o cristianismo. Mas dentro do cristianismo nós temos o catolicismo romano, ortodoxo grego, ortodoxo russo, todas as variantes do catolicismo, e temos o protestantismo. Então, nós somos o maior grupo, a maior religião do mundo. Depois vem o Islã. Mas, indiferente dessa quantidade, dessa nomenclatura, né, por parte de números, a gente sabe que isso não diz muita coisa, mas o Islã é uma grande religião. E a gente tem que estar preparado para entender, como eu venho mencionando nas aulas anteriores, a cosmovisão, como eles pensam, como eles enxergam, como que a gente vai evangelizá-los, como nós teremos acesso a eles. Será que temos algum ponto de contato? Porque lembram, quem ainda não fez as aulas de missões 1 e 2, naquele livro que estudamos, né, Fator Melquisedeque, naquele livro, quando a gente trabalha sobre ele, a gente vê uns pontos de contato. Será que o Alcorão, como o hinduísmo, como o budismo, shintoísmo, taoísmo, né, será que eles têm pontos de contato? Será que a gente pode realmente se comunicar ou tentar trazê-los, ou quem sabe, como diz o livro, ser um abridor de olhos para eles? Então, vai ser muito interessante, porque quem já fez essa matéria vai compreender alguns pontos de contato. Quem não fez, vai, quando fizer essa matéria de missões, vai entender como é interessante essa questão, como é realmente rico essa informação. Tá bom? João 1, eu queria ler com vocês, João 1. Vamos ler, meus irmãos? João 1:1. Quem achou pode ler para nós? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra. A palavra de Deus que se encarna continua sendo essa palavra que sempre existiu. Ele é o Criador de todas as coisas. Que a palavra dele, que é ele próprio, possa nos conduzir e que a gente possa realmente depender dela para tudo, pelo poder do Espírito, para poder ser sal e luz ao mundo que precisa tanto dessa luz verdadeira, como são os muçulmanos. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, vamos trabalhar, meus irmãos, vamos trabalhar. Né? Eu inclusive, estive anotando algumas coisas aqui, vou até compartilhar com vocês a minha apostila agora, algumas informações, só para informações bem rápidas, antes de lermos a apostila, porque essa apostila depois eu passo ela para vocês também, porque eu vou atualizando ela em cada módulo.
né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O pastor falou sobre os pontos de contato, né? Eu acredito que o maior ponto de contato é Jesus, o próprio Jesus. Mas é interessante que eles acreditam que o verdadeiro evangelho subiu junto com Jesus, né? Quando ele foi assunto aos céus. E o que a gente tem agora em mãos foi totalmente deturpado pelos homens. Então, eu acredito que mais do que evangelizá-los com palavras, é muita oração mesmo, muita oração. Bem colocado, Gil. Bem colocado, porque você vê, eles inclusive vão dizer que a crucificação de fato não é a crucificação real, que aquilo que acontece na crucificação foi uma outra coisa, uma outra pessoa, por exemplo, Simão Cirineu, que morreu no lugar de Jesus, não foi Jesus. Eles vão dizer que foi uma outra pessoa. Jesus, ele é elevado aos céus, e ele é elevado aos céus juntamente com todas as palavras de Deus, ou seja, com todos os livros sagrados do Velho Testamento e do Novo. Logo, Gabriel vem para Maomé e dá agora a última revelação. Então, o Nicodemos, naquela palestra que ele fez sobre o Islã, ele até contra-argumenta dizendo que quando você vai interrogar falando sobre o Evangelho, os muçulmanos dizem, mas o verdadeiro Evangelho subiu com Jesus. Não está mais entre nós. O que está foi corrompido. E aqui, meus irmãos, olha como é interessante e como foi bom a gente ter gastado os primeiros módulos sobre catolicismo e falando sobre a tradição. Porque percebam que na própria família de Maomé, ocorreram de algumas pessoas terem se convertido ao cristianismo. Mas que cristianismo eles tinham se convertido? Ao cristianismo que já tinha sido alterado. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, na concepção de Maomé, o cristianismo dele é aquele cristianismo onde a tradição da mariolatria já estava inserida no meio. Ou seja, ele não teve um contato com o cristianismo raiz. O contato que ele já teve com o cristianismo foi com o cristianismo alterado pela tradição. Lembram que foi por volta do VI século, que ali começa a ter o quê? Uma proliferação, V, VI século, sobre a pessoa de Maria. Já começam a colocar ela como um ser divino. Já começam a colocar ela num posicionamento onde ela não deveria estar. Então, possivelmente, esse era o contato dele. O cristianismo, não o cristianismo raiz que Paulo, que Pedro, que João pregou, mas um cristianismo que, ao longo desses séculos, já tinha sido mudado e já tinha sido contaminado pela instituição, ou pela institucionalização, pelos meios políticos. Aquele cristianismo mais nominal, que tinha a ver mais, eu diria, apenas com as questões de levar as pessoas a pertencer ao império. Porque vocês vão lembrar que até Constantino, e até o quarto século, quem passava a se tornar um cristão só se tornava um cristão pela porta da conversão. A pessoa, para ser um cristão, ele tinha que ser convertido. E um convertido de verdade, porque ele estava colocando a cabeça dele na guilhotina. Então, com Constantino e depois com os demais imperadores, quando, de fato, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano, ali, então, agora já virou uma questão de status quo. Se você quer pertencer ao Império Romano, então você terá que ser cristão. Logo, muitos se tornavam cristãos apenas por uma questão de conveniência, e não por uma questão de conversão, por uma questão de identificação. Era politicamente correto, era comercialmente correto. Então, nesse período, Maomé teve contato com aquele cristianismo, não com o cristianismo real. Então, assim, é uma pena, né, que isso tenha acontecido. É o que eu deduzo, tá bom, meus irmãos? Mas vamos lá, meus irmãos, só fazendo uma breve citação aqui, né? Nós não estaremos tratando sobre isso, mas depois vocês podem ver, o zoroastrismo, né? Eu passei um artigo para vocês, para vocês darem uma olhada. O zoroastrismo, ele nasce também na Pérsia, onde é o Irã,
E hoje apenas 1% da população tem o Zoroastro como uma religião. Isso no Irã e na Índia, ou seja, é um grupo muito pequeno no mundo hoje. E também é uma religião monoteísta, tá bom? Monoteísta. Então, eu passei aqui um artigo para vocês, ó, nesse link. Não, eu passei na classe, né? Isso, eu passei na classe. Depois eu coloco aqui na apostila, inclusive. Tá bom? Que é o zoroastrismo. Eu passei no link na link da nossa classe hoje, sobre ele. Está lá, aqui, ó, o zoroastrismo. Isso. Tá aqui. Então, eu vou deixar esse link aqui na apostila para quem quiser depois aprender mais sobre ele. É uma religião persa que nasce ali no século VII, nasce no século VI antes de Cristo, tá bom? Então, você vê como que essa religião também é antiga, tá bom? Então, depois vocês podem consultar mais, ver esse link, ó, tá bom? Jóia. Então, agora aqui, só para a gente prosseguir aqui, meus irmãos. Sobre o zoroastrismo, eu não vou gastar muito tempo, porque senão a gente não vai prosseguir sobre esse assunto, que hoje é a pauta nossa. Mas por que eu estou falando isso? Porque também é uma religião monoteísta, irmãos. É uma religião que também, misteriosamente, tem uma dualidade, a luta do bem contra o mal. E é bem interessante, depois vocês dão uma olhada sobre esse artigo, tá bom? Um outro assunto que eu coloquei aqui na nossa apostila é o seguinte: eu acompanho muito o professor Heine, que nas redes sociais ele é conhecido como professor Rock. O que acontece, irmãos? Eu até coloquei aqui esse link, e esse link aqui, ele é um link de um artigo, que eu vou até abrir agora aqui para vocês darem uma breve olhada. Olha só que interessante. Esse material do professor Rock foi muito, mas muito bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou cancelar aqui. É um artigo que eu gostei demais, que eu acho e recomendo a vocês assistirem. Deixa eu compartilhar para vocês. Esse daqui. Aqui. O título é O que você precisa saber sobre o Oriente Médio para não passar vergonha. Eu achei muito interessante. Já citei em algumas aulas aqui com vocês. Ele vai trabalhar nesse artigo mostrando, inclusive eu vou até deixar aqui, ó, abrir aqui. Ele coloca esse mapa. Aqui é o mapa do Oriente Médio. E ele vai mostrar o professor Rock, professor Hein, ele é apelidado de Rock, porque o nome dele é uma abreviação, é um acróstico de HOC. Para mim é o melhor, né, geopolítico que tem, irmãos. Eu acompanho ele, aprendi muita coisa com ele. Ele vai falar sobre o Oriente Médio. Ó. Em amarelo, estamos aqui com o povo árabe. Ou seja, quando pensamos em Oriente Médio, geralmente o que nós pensamos? Que o Oriente Médio só tem árabe, não é? Concorda? No primeiro momento, essa é a ideia que vem sobre a nossa cabeça. Que no Oriente Médio só tem árabe. Então, que o Oriente Médio só domina o califado, o povo árabe, os iatolás, e aí vai. E a gente faz uma associação que tem os judeus ali, inclusive aqui no mapa, pode ver que, deixa eu até colocar o meu cursor sobre. Aqui é Israel, esse pontinho azul escuro, estão vendo? É Israel. Então, no meio do povo árabe, que está tudo espalhado aqui, pega o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita, o Iêmen, pega aqui o Iraque, parte do Irã, e principalmente aqui onde está, né, o Catar, os Emirados Árabes, aqui é a população árabe espalhada. Mas o Oriente Médio não deve ser lido como só árabe. Por quê? Porque eles sim são o maior povo, são, mas logo depois deles vêm os iranianos, que são compostos pela etnia dos persas. Olha que interessante. Então, os persas, lembra do Império Medo-Persa?
eles estão até hoje aqui. Na antiguidade, Ciro Persa deu a libertação do povo do cativeiro babilônico, que agora era cativeiro recém-conquistado Medo-Persa, libertou o povo da Babilônia e eles regressaram onde? Para Israel. Aí temos até aquele achado arqueológico que é o Rolo de Ciro, que até hoje é um dos maiores achados históricos e arqueológicos. Então, naqueles dias, os persas eram amigos dos israelitas. Os persas, nós temos aqui o episódio de Esther, nós temos aqui o episódio de Assuero, que também, juntamente com Mardoqueu, abençoou muito essa comunidade e outros povos. Tínhamos um inimigo dos judeus, que é Amã. Sempre tiveram inimigos os judeus. Podem ver que os samaritanos, também, que se tornam um povo misturado, é o inimigo dos judeus. Amã era um persa que era inimigo dos judeus. Mas sempre existiram pessoas também que foram contra os judeus. Então, hoje, quando a gente vê que os persas, ou seja, o Irã, vai contra Israel, Deus pode mudar esse quadro. No passado não foi assim. Então, segundo maior grupo nessa região do Oriente Médio são os persas. Terceiro maior grupo é a Turquia. Olha que interessante. Mas a Turquia não era dessa região, a Turquia era da Ásia Menor. Então, aqui estão os turcos, a língua deles é a turca. E depois temos um quarto grupo aqui, que é o grupo dos curdos. E eles são chamados povos apátridas. Por que um povo apátrida? O professor Roque, inclusive, ele fala muito sobre isso. Eles estão espalhados aqui entre a Turquia, entre o próprio Irã, o Iraque, a Síria, e eles estão aqui pertencendo a vários países. Eles são curdos, querem a sua independência, mas estão em outro território, então tem uma briga. E o quinto povo aqui é o próprio povo de Israel, que, né, acaba sendo uma nação poderosíssima aqui no meio. E aqui acaba sendo quase que também um braço do Ocidente no meio do Oriente. Então é interessante, né, irmãos? Olha, quando a gente olha essa foto, a gente compreende um pouquinho como é complexo. Aqui eu falei só sobre a etnia. Aí, fora essa etnia, temos o quê? Temos as religiões. E olha outra informação super interessante. As 3 maiores religiões monoteístas, e uma quarta que também seria o zoroastrismo, nascem aqui. Nós sabemos que as 3 maiores monoteístas do mundo. Então, elas nascem aqui, né? O judaísmo, o cristianismo e o islã. Interessante, não, irmãos? Então, por que eu estou passando essas informações para vocês? Porque, irmãos, se nós não tivermos uma compreensão de que povo estamos falando, a gente não vai conseguir entendê-los bem. Tá bom até aí? Tudo bem? Tá joia? Então, talvez vocês perguntem para mim assim, mas pastor, então vamos lá. Então quer dizer que o povo do Irã, que é muçulmano, olha que complexidade. O povo do Irã, que é muçulmano, eles não são árabes? Não. Eles são persas. Mas eles são persas e muçulmanos? Sim. E os árabes também são muçulmanos. Então, é como se, por exemplo, o Brasil, a comunidade muçulmana crescesse no nosso país, eles são muçulmanos, mas brasileiros. É o que acontece na França. A comunidade muçulmana na França é muito grande. Inclusive, a cada dia se torna maior. Por quê? Porque a França conquistou muitos países muçulmanos, fez de muitos países muçulmanos, ele colonizou, e automaticamente muitos muçulmanos foram viver lá na França, e hoje o crescimento lá se torna muito grande da comunidade muçulmana, enquanto o francês tem 1 filho, os muçulmanos têm 5 a 10. Então, em uma questão de 50 anos, a comunidade muçulmana cresceu demais lá na França, sem contar as imigrações, por causa do que aconteceu recentemente na Síria e em outros países também africanos e que são também de religião muçulmana.
Então, olha só que interessante, irmãos. Aquela região que é o Oriente Médio, além de tudo, a gente tem que entender ali também as suas religiões. São religiões monoteístas, sim, mas são diferentes umas das outras. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza? Alguma pergunta até agora? Não? Percebem como é complexo, né? A quantidade de informações, né? Então, vamos lá, meus irmãos. Então, vamos trabalhar aqui em cima da apostila do professor Paulo Pescador agora. Agora a gente vai ir para o capítulo 9 da apostila dele e vamos trabalhar em cima dela. Esse assunto das religiões, irmãos, ele realmente é um assunto apaixonante, sabe? Apaixonante porque a gente compreende, irmãos, como esse assunto é o assunto que tem a ver conosco, pela nossa religião, mas nós notamos o quê? A força que uma religião ela tem sobre um povo, sobre aquela nação, sobre aquela civilização. A citação que eu deixei para fazer para vocês é de Karl Marx, que ele dizia que a religião ela é o ópio do povo, né? Marx dizia isso. A religião é o ópio do povo. Em certa medida, ele não falou nenhuma besteira, mas eu poderia parafrasear porque ele, como vocês sabem, um sociólogo que é considerado pai do socialismo, pai do comunismo, eu poderia dizer que não é apenas a religião. Eu parafrasearia e tomaria emprestado a ideia dele, dizendo que é o que as pessoas creem. Elas podem se tornar o ópio do povo. E por que eu digo isso, irmãos? Porque nós não podemos também colocar como que se toda religião causasse mal. Há sociólogos que vão falar que a religião ela tem um benefício muito grande na história das civilizações. E o problema não é a religião em si. Eu diria que é a maneira errada em que as pessoas creem na religião e naquilo que de fato elas creem e advogam. Por exemplo, irmãos, eu poderia dizer que uma fé errada é o ópio do povo. Uma crença cega, seja no que for, é o ópio do povo. Eu poderia também dizer que uma ideologia vesga é o ópio do povo. Ou, quem sabe, um humanismo descontrolado é o ópio do povo. Ou, quem sabe, quando os homens fazem da ciência e do conhecimento o seu ópio. Logo, o ópio do povo não é uma religião propriamente dita, mas o que as pessoas creem que geram algo mal ao outro, porque o socialismo causou muito mal também, o comunismo, a muitas nações, e a gente sabe disso. Ou seja, foi também um ópio do povo. Então perceba que quando uma pessoa, um grupo crê, e aquilo que eles creem, eles praticam maldades nos outros, aquilo se torna um ópio, aquilo se torna um mal. Quando eu faço da minha religião um instrumento de domínio, de controle, ou quem sabe de opressão. Mas eu posso viver num mundo cético, num mundo ateu, e ter uma ideologia que controla também, ou seja, é um ópio. Concordam comigo, irmãos? Tem uma opinião diferente? O que vocês pensam sobre isso? Querem comentar? Não? Não estão conseguindo falar? Ou está bloqueado? Irmãos? Travou aqui? Eu acho que travou, né? Travou para vocês, não? Não, pastor, não travou, não. Eu acho que a galera só não tem comentário mesmo. Olha, então tá bom. Então, opa.
Então, tá bom. Mas, por que eu estou falando isso, irmão? Não estou querendo fazer uma defesa aqui, mas vamos pensar, meus irmãos, só para eu concluir essa linha de raciocínio. O budismo, para o japonês, ele não é um instrumento de morte, nem para o mundo. Para a cultura japonesa, o budismo, num primeiro momento, estou falando sobre salvação, foi benéfico. O Islã, nem todo mundo que vive sobre o controle ou domínio ou tem a fé muçulmana é um radical. Percebam que um grupo terrorista de muçulmanos, ou alguns grupos, acabam destoando da maioria. Os grupos terroristas são minoria. A maioria dos muçulmanos no mundo são pacíficos. Percebam como que, muitas vezes, um grupo ou alguns grupos, eles acabam fazendo um mal sobre aquela comunidade. Os próprios judeus, dentro dos judeus e do judaísmo moderno, temos grupos radicais e temos grupos pacíficos. Então, é bem interessante isso, e eu faço essa construção só para enriquecer na nossa aula, tá bom? Maravilha, meus irmãos. Então, vamos lá, vamos para a nossa aula aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o islamismo, propriamente dito. Ô, pastor, Pode falar. eu acho que isso acontece um pouco porque em cada religião, principalmente se ela for muito grande, tiver muitos adeptos, né, ocorre algumas interpretações, né, e algumas delas, claro, né, irão ser equivocadas, né. Sim. E eu acredito que acontece a mesma coisa com o Islã, né. O senhor falou que a grande maioria do Islã, dos islâmicos, eles são pacíficos, né, mas e aí vem aquela pequena minoria que tem lá, né, a sua interpretação totalmente equivocada do Alcorão, né, que são as revelações de Maomé, para Maomé, na verdade, né, e aí acabam que traz, assim, uma má fama, uma má conotação para o todo. Assim também como no cristianismo, nós temos tantas interpretações, na verdade, a gente somos chamados de cristãos, mas temos tantas divisões aí no meio de nós por conta das interpretações. Eu acredito que isso na verdade, é muito ruim, né? É muito negativo, né? Por isso que, assim, irmãos, nós estamos aqui, eu não estou querendo com isso dizer que as outras religiões estão certas, não. Irmão, só há um caminho, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. Só há um Salvador, e é aquele que morreu na cruz por nós, e sem ele nós nada somos. Só há uma revelação, a palavra de Deus. No entanto, se nós não soubermos dialogar com essas pessoas, conversar com elas, e se nós formos simplistas, formos retrógrados, formos limitados, a gente vai conseguir nem se comunicar com eles. Podem ver que Jesus não era limitado, Jesus tinha uma mensagem maravilhosa e uma vida extraordinária. E assim eram os apóstolos, então a gente tem que seguir esse caminho, né? Então é isso aí, Gil. Então, pode ler para nós, pastor Johnny, leia para nós o islamismo. Hoje a gente vai seguir aqui, eu gostei bastante da apostila do professor, o professor Paulo Pescador fez uma boa síntese e ele fez um conglomerado aqui de várias obras que a gente vem estudando, né? Então eu falei assim, eu acho que vale a pena a gente trabalhar, porque ele vai trabalhar em cima do livro do John Landers, ele vai trabalhar em cima do material dos outros livros, textos, várias biografias desses materiais que o livro das religiões, e outros materiais muito bons. Então, eu achei que vale a pena hoje a gente estudar a partir dele, tá bom? Então, leia para nós, pastor, por favor. Pois não. Islamismo, maometismo. O islamismo é a mais jovem dentre as grandes religiões mundiais. Não obstante, é também a religião que mais cresce no mundo. Apesar de sua pouca idade em comparação com as outras grandes religiões, hoje é a segunda maior religião do mundo, próximo do cristianismo. O fundamento da religião islâmica é a Shahada, não sei se a pronúncia é essa, aspas, não há Deus além de Alá, Maomé é o profeta de Deus, fecha aspas. Essa expressão, né, Shahada,
Na realidade, o que seria essa expressão? Está dentro dos 5 pilares que eles têm, que nós veremos aqui. Esses 5 pilares, para você se tornar um muçulmano, para você se tornar um seguidor do Islã, você tem que praticar 5 coisas. 5 coisas. E dentro dessas 5 coisas, a primeira e a maior delas seria a sua declaração de fé, o seu credo. Então, todo muçulmano faz essa declaração: não há Deus além de Alá. Ou seja, somente Alá é Deus. E Maomé é o profeta de Deus. Parece simples, né, irmãos? Mas sabe aquela ideia menos é mais? Minimalistas. Mas que aqui a gente vê o quê? Qual é a visão de fé deles e qual é o credo deles. Que Alá, na concepção de cada muçulmano, é Deus. E que Maomé é o supremo profeta. Logo, todas as demais religiões podem até ter começado certo, como é o judaísmo e o cristianismo, mas eles ficaram para trás porque não evoluíram e não receberam ou não recebem a revelação do último e grande profeta, que é Alá. Tá bom? Então, é bem interessante e a gente vai estar trabalhando já nos outros 5 pilares. Pode falar. E essa declaração de fé deles aí, Shahada, vai direto ao encontro do que está escrito na Bíblia, né? Que aquele que nega o Pai e o Filho, esse tem o espírito do anticristo. Porque nessa declaração eles estão negando o Filho, né? Sim, claro, exatamente. Mas você vê, né, Tomé, que é uma maneira que eles têm do que já, desde cedo, citar com muita frequência para que as novas gerações já aprendam isso, para que eles já sejam inseridos do que? Temos um credo, em detrimento dos demais credos. E ele é o grande profeta, ele é a última revelação. Irmãos, uma outra coisa, não é apenas o Islã que tem essa ideia da terceira e última grande revelação de Deus, viu? Os espíritas também. Os espíritas vão trabalhar na mesma ideia. Eles vão dizer que a primeira grande revelação vem com Moisés, a segunda grande revelação vem com Jesus, e a terceira e a última grande revelação para que Deus se manifeste ao mundo vem por meio do espiritismo. E aí, né, tem todas as variações, né, deles, por meio de Allan Kardec, por meio do Mesa Branca, e vem todas as ramificações do espiritismo. Percebam, eles sempre têm uma máxima, um conceito que acaba sendo o credo deles para quê? Para mostrar, estamos na religião certa. Mas a gente sabe, irmãos, que para nós aqui isso não é verdade e a gente descansa. Porque qual é o nosso credo? Que Jesus Cristo é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Nós reconhecemos que ele morreu, ressuscitou e nós o confessamos com a nossa boca. E por isso somos salvos, estamos nele. Ponto final. Romanos 10, 9 e 10. Confessamos Jesus com a boca, cremos no coração que Deus enviou ele, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele ascendeu aos céus e que ele voltará. E quando entregamos nossa vida a Jesus, estamos salvos. Essa é nosso credo, né? Mas como o Tomé bem disse, é isso mesmo, Tomé. Eles acabam anulando, né? Eles negam Jesus indiretamente. Percebam, irmãos, Maomé não negou diretamente, é uma negação indireta. É uma maneira de você desconstruir sutilmente. Porque no momento que você diz, não, ele é profeta, mas o evangelho verdadeiro foi elevado aos céus com ele. Ou seja, você não tem como questionar que ele é mentiroso. Mas se ele é verdadeiro e ele foi elevado aos céus, mas ele escondeu a revelação, então deixa, vamos dizer assim, tira uma certa dúvida que possa ser surgida no coração de muitos muçulmanos, né? Mas a gente sabe que essa só foi uma sofisma que foi criada para enganar, de fato, muitos que pretenderiam, né, ou no caso, seguir essas instruções, né? Então, vamos continuar na leitura aqui, definição de termos? Joia. Por favor. Segundo J. Cabral, a palavra árabe, Islã, significa submissão a Deus. Os seguidores dessa religião são denominados maometanos, seguidores de Maomé,
ou muçulmanos, palavra francesa que vem do árabe musulmini, o que entrega de corpo e alma a Deus. Dando a mesma ideia do Islã. Olha que interessante. Islã submisso a Deus. Maometanos, seguidores de Maomé. Muçulmanos, o que se entrega de corpo e alma a Deus. Logo, se submete. Então, perceba, irmãos, como cada frase em cima da religião deles tem um significado incrustado. Parece bobeira, mas vocês conseguem notar aqui como a construção dessa religião, ela já vem como uma construção em cima de conceitos? Se você é seguidor do Islã, você está você se submete. E se você se submete, então você é um maometano, você é um seguidor de Maomé. Logo, você entrega-se totalmente a Deus. Ou seja, não tem opção. Ou é ou não é. Interessante, não? Então, aqui, vamos continuar um pouco. A letra está boa para vocês, meus irmãos? Perfeito. Joia, então. Eu acredito que essa adesão de tantas pessoas ao redor do mundo é também por conta do radicalismo do que eles se propõem, assim, agora é óbvio, né? Tá muito claro que o radical é numa minoria, mas é uma minoria que faz barulho. E com Sim. tantos jovens hoje no mundo, assim, sem objetivo, sem propósito de vida, enxerga neles propósito, ainda que obscuro, né? Ou escuso, melhor dizendo. Não deixa de ser um propósito. E aí eles se identificam com isso e assumem isso como religião? Então, pastor, os motivos, assim, eu, é difícil de a gente argumentar. Tem um lado opressivo, naqueles países que, de fato, a gente reconhece isso, como o Afeganistão, a própria Arábia Saudita, mas eu confesso que eu não sei te dizer. Sabe, os motivos que fazem com que as pessoas se inclinem ao Islã, eu não sei te dizer. Eu até quero acreditar, pastor, vou dar uma opinião minha, tá? Eu acredito que muitas vezes, sabe aquilo que acontece nos nossos dias? Essa semana que passou, tivemos aqui no nosso país, até houve muita discussão, porque houve veio a Madonna, teve a sua festa no Rio de Janeiro, ela teve a sua apresentação, houve muita crítica, e deve ser assim mesmo, e principalmente por nós, por parte de todo show voltado a envolvimentos religiosos e principalmente pornográfico. Então, mundo é mundo, nenhuma novidade. Mas a maneira em que a mídia, principalmente a mídia fofinha, ficou mostrando somente a Madonna, enquanto parte do nosso país estava sendo assolado. E essa crítica foi ótima, eu acho que as pessoas na nação aprenderam, elas agora não são mais conduzidas por uma mídia, nem por um líder, as pessoas pensam. Mas por que eu estou citando isso? Porque um jornalismo citar sobre certos shows, nenhum problema, mas a maneira em que faz frente de um show para apagar o problema, que é um problema nacional, que vai ter repercussão nacional, todo o problema. Quando a mídia ela é um instrumento da política, todo o problema. E, infelizmente, isso acontece no mundo todo. Mas aí, voltando ao que eu quero dizer, hoje nós vivemos, principalmente no Ocidente, uma depravação. É uma depravação tão grande que as pessoas, na grande maioria delas, elas estão caindo em si que essa vida promíscua, repleta de luxúrias, só as acaba. E dentro da nossa cultura tem surgido, não só aqui, mas em toda a Europa e América, grupos de castidade. Pessoas que agora estão querendo viver uma vida castas, que viveram todo tipo de orgia e viram que as orgias não proporcionam nada a não ser uma escravidão também e um vício. Então, o que eu acredito, pastor, assim, fazendo um contrabalanço, sabe?
que o Islã ele tem uma proposta religiosa, muitas vezes, eu diria, muito criteriosa. A proposta religiosa dos muçulmanos são muito firmes, as práticas deles, a devoção. Então, vamos fazer um contrapeso aqui conosco, evangélicos. O evangélico brasileiro aqui é um evangélico algodão doce, entendeu? Podem ver, os grupos mais radicais são daquelas igrejas pentecostais e que, de uma forma, eu diria, mais ingênua, eles acabam tendo uma leitura de usos e costumes que viraram doutrina, mas são os mais radicais. Mas podem ver, esse evangelho água com açúcar só nos atrapalha. Esse cristianismo fofinho só nos destrói. Esse Jesus triunfalista, que só gera uma vida aqui, só acaba conosco. E podem ver que hoje, no meio do povo cristão brasileiro, principalmente falando aqui, fazendo uma crítica nossa, nós deveríamos ser muito mais devotados. E não somos. E quando um pastor ele tem um discurso um pouquinho mais rígido, ele é tido como exagerado, ele é tido como um alienado, ou como um fariseu. Então, quer dizer, e aí o que eu entendo? Que muitos jovens, ao não se sentirem parte de nada, de nenhum grupo desse mundo, acabam vendo na cultura árabe e muçulmana um reduto de disciplina, um reduto de religiosidade, de devoção, que eles não encontram em muitos lugares. Agora, é claro, na minha opinião, também tem forças espirituais, mas e também tem aqueles que pela opressão dominam, mas a gente vê um grupo muito grande, principalmente no Ocidente, se voltando aos muçulmanos. Eu acho que é em função dessa identificação também com relação àqueles que levam a sério uma religião. Podem ver que no cristianismo geral, vamos pegar o catolicismo, são poucos os católicos que levam a sério. É um grupo, é uma minoria. E dentro dos protestantes, a mesma coisa. E no mundo muçulmano, nós notamos que a maioria deles levam a sério. Então, eu acho que essa questão do exemplo acaba sendo um fator determinante para o despertamento de muitas pessoas se tornarem também muçulmanas. Eu não sei te dizer, pastor, é uma boa pergunta para a gente fazer aí pessoas que eram muçulmanas, né? Porque, de fato, eu desconheço. Mas não sei se eu te respondi, se eu te ajudei, se eu só piorei. Pastor, eu queria fazer um comentário em cima disso também. Além disso tudo aí que o pastor falou, eles são uma religião bem parecida com o judaísmo, né? Porque eles prezam pelos profetas do Antigo Testamento ali, e eles, diferente das outras religiões, que nem o pastor comentou nas outras aulas, além do modo de vida da gente, que influencia, no caso do Islã, acredito que o cristão tem que conhecer a Bíblia profundamente, porque eles batem dentro da Bíblia na doutrina contra os cristãos. Se alguém for debater com eles, eles conhecem a Torá de capa a capa, talvez tanto quanto o Corão, né, que eles conhecem. E eles batem em cima disso, que só existe um Deus, e prova dentro da Bíblia que só existe um Deus. Eles são, você vê, e é isso que eu quero talvez falar, sabe, Tomé e irmãos? Eles são firmes nas suas maneiras são convictos, eles não são nominais na grande maioria. Podem ver, irmãos, eu pelo menos desconheço assim, mas é difícil ter muçulmanos nominais. Tudo bem, o critério para ser muçulmano é diferente do critério para ser um cristão. Para sermos cristãos é uma coisa de dentro para fora, é uma coisa que tem a ver com o novo nascimento. O muçulmano, basta ele praticar certas, como a gente vai ver já, os 5 pilares. Mas, assim, seja como for, eles levam muito a sério a vida de um muçulmano, né? Eles não são nominais. Então, bom, quer falar mais alguma coisa, Tomé? Não, eu ia falar, mas depois eu comento, no intervalo eu comento outra coisa. Tá bom.
Então, porque a gente vai entrar no intervalo agora, tá bom, meus irmãos? Vamos dar uma pausa para o intervalo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pastor, eu acredito também que por conta da radicalidade, né, eles têm entre si, né, que quem confessa a religião, a fé muçulmana, não pode sair, né, porque senão ele é considerado um desertor e aí pode morrer, sofre tortura e diversas coisas. Então, eu acredito que esse radicalismo também tornam eles mais fiéis a essa religião, e por isso eu acredito que também os adeptos, eles não diminuem, pelo contrário, né? E essa Sim, radicalidade também, sem dúvida, atrai algumas pessoas, eu acredito. sim, sim. E de fato, Dil, falou bem. Nós aqui sabemos que, mesmo que eu disse há pouco que eles sejam muito rigorosos, mas eles não sabem tolerar a dúvida, exatamente como você falou. Então, acaba sendo um sistema opressivo. Inclusive, se você apostata do Islã, você é expulso da sua família, né? Porque você é um apóstata. Então, você não tem meio termo. Então, esse é outro fator também, que acaba não tendo uma diminuição, acaba tendo uma manutenção, mas não é uma manutenção real, né? Porque a pessoa acaba se sentindo oprimida. Então, é um outro fator, eu diria até agravante e opressivo. Bem colocado, viu, Gil? Tá bom, meus irmãos? Querem alguém comentar mais alguma coisa para a gente encerrar? Quer comentar agora, Tomé, para a gente encerrar esse módulo? É mais ou menos o que o irmão Dil falou aí, pastor. É que assim, que o pastor comentou que uma pequena parcela deles que é radical, né? Mas o pastor comentou que eles são extremamente fiéis, né, na sua devoção, e mesmo que eles não sejam todos radicais, todos eles não discordam do que está escrito no Corão. Todos eles, por exemplo, eu não sou radical, mas eu não discordo do meu irmão aqui do lado que é radical, porque eles estão seguindo exatamente o que está escrito dentro do Corão. Por exemplo, o Corão manda eles matar os infiéis. Então eu posso não ir lá e matar, mas eu não discordo do meu irmão que está indo lá e está indo matar, entendeu? Sim, E, sim, o, sim. e a função e o objetivo deles dentro do Islã é fazer a lei deles, a Sharia, estar no mundo todo, mesmo que para isso seja preciso a jihad, né? Que é a guerra santa. Sim, que é a Guerra Santa. Agora, é claro, né, Tomé? A gente não pode generalizar, mas eu entendo o que você quer dizer. Não pode generalizar dizendo que todos concordam. É claro, pode ter aquele que não discorda, mas mesmo assim todos acabam crendo no Alcorão, né? Eu tenho uma palestra, um trechinho de uma palestra que eu vou deixar no grupo o link, aí eu posso dar uma olhada no que eu estou falando. Tá bom, maravilha, ótimo. Bom, gente, então vamos parar agora para o intervalo. A gente continua logo na sequência. Fechado? Ótimo. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação e a gente para para o intervalo, tá bom?